E aí, pessoal do sétimo ano, aqui que está falando é o professor Matheus Viana. É, a gente vai continuar falando dos reinos. Vocês já começaram a falar. Vocês já viram o reino Monera, já viram o reino Protista. Agora a gente vai entrar no terceiro reino dos cinco que existem, que é o reino Fungi. Esse assunto não é muito pequeno, então eu vou ter que dividir em dois vídeos. E aí, a aula dessa semana vai ter dois vídeos para vocês assistirem, certo? Então, sempre que você falar em reino, a primeira coisa que você tem que entender é como reconhecer esse reino, tá? Então, quais são as características que fazem você identificar aquele reino? Você pegar um ser e falar, olha, esse ser é desse reino. Como você consegue fazer isso? Através de algumas características específicas que só aquele reino tem naquele conjunto. Se você juntar todas aquelas características, só aquele reino cumpre cada uma daquelas características. Então, a primeira coisa que a gente costuma falar para diferenciar um reino do outro é a quantidade de células. Então, a maioria dos fungos é pluricelular. Você já sabe, você já viu isso, mas acho que vale a pena a gente relembrar aqui. Pluri significa muitos. Então, um ser pluricelular é um ser que é formado por muitas células. Mas se eu digo para você que a maioria é pluricelular, significa dizer que existem também fungos unicelulares. Então toma cuidado. Se tiver uma questão, alguma coisa assim falando, todos os fungos são pluricelulares, ou não existem fungos unicelulares, não marca isso como verdadeiro. Então, a maioria é pluricelular, mas existem fungos unicelulares também. Uma outra característica muito importante dos fungos é o fato de eles serem eucariontes. Você já estudou isso, você já viu, mas acho que vale a pena a gente relembrar. Eu significa verdadeiro e cario significa núcleo. Então, os eucariontes são seres que têm núcleo verdadeiro. O que significa ter um núcleo verdadeiro? Ter o material genético separado do resto do citoplasma por uma membrana, que é chamada de membrana nuclear, ou de carioteca. Então, eucariontes são seres que apresentam a membrana nuclear. No caso específico dos fungos, existem fungos que têm células mononucleadas, mono significa um, geralmente são os unicelulares. Geralmente os unicelulares só têm um núcleo nas suas células. Mas existem também fungos multinucleados. Multi significa muitos. Multinucleados são fungos aqui especificamente, que apresentam vários núcleos na mesma célula. No geral, esses seres multinucleados são os pluricelulares, aqui no reino dos fungos. Quanto à forma de alimentação, que é uma outra característica importante para definir reino, os fungos são heterotróficos. Você também já viu isso, você também já sabe o que é, mas eu acho que vale a pena a gente retomar aqui rapidinho. Hétero significa diferente. Trófos significa alimentação. Então, um ser heterotrófico é um ser que, para se alimentar, depende de um ser diferente dele. O que significa isso? Ele não é capaz de, dentro das suas próprias células, produzir o seu alimento. Então, ele precisa buscar algo que foi produzido por outro ser vivo para se alimentar. Essa característica dos fungos é uma característica que separa os fungos, separa esses seres das plantas. Antigamente, quando eles começaram a descobrir os fungos e classificá-los, eles foram colocados no mesmo reino das plantas. E aí a gente vai ver algumas características que fizeram com que os fungos fossem separados das plantas. A primeira delas é essa: eles são heterotróficos, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. E como então os fungos se alimentam? Eles se alimentam de matéria orgânica, seja ela morta, e aí quando o fungo se alimenta de matéria orgânica morta, ele é chamado de saprofítico. Sapro significa podre. Então,
ele apodrece o alimento, apodrece a matéria orgânica. Isso é o que faz com que os fungos sejam classificados como decompositores. Quer dizer, os fungos que se alimentam de matéria orgânica morta são classificados como decompositores. É a maioria deles. Os fungos, eles se alimentam de matéria orgânica morta. E aí, como resultado da alimentação deles, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe, ele libera substâncias inorgânicas, basicamente sais minerais, que vão ser reaproveitados pelas plantas. Ou eles se alimentam de matéria orgânica morta, ou eles se alimentam de matéria orgânica viva. E quando eles fazem isso, eles são classificados como parasitários ou parasitas. A gente vai ver alguns exemplos também de fungos parasitas que causam doenças. Aí, esse slide aí, ele tem três características que vão separar, mais três características que vão separar os fungos das plantas. Se você imaginar uma célula de fungo e uma célula de vegetal, na célula do fungo não existe uma substância chamada clorofila. É a substância responsável pela fotossíntese. É graças à clorofila que a célula que tem a clorofila pode fazer fotossíntese. E o fungo não tem clorofila. E isso é uma diferença, é mais uma diferença em relação às plantas. Porque a célula vegetal tem clorofila, por isso que ela consegue fazer fotossíntese. Tem uma outra característica que diferencia a planta do fungo, que inicialmente ela foi usada para aproximar os dois, fungos e plantas, fungos e vegetais. Essa característica é a parede celular. Em volta da membrana plasmática, tem uma parede, tem uma estrutura mais rígida, que é muito importante para evitar que a membrana se rompa. Se, por exemplo, entrar muita água nessa célula, ela vai inchando, inchando, e a parede celular impede que essa membrana arrebente. E assim como os fungos, as plantas também têm parede celular. Só que aí a diferença, a característica que foi usada para diferenciar esses dois reinos foi a constituição do que é formado ou do que é formada a parede celular. No caso dos fungos, é uma substância chamada quitina, que é um açúcar. É o mesmo açúcar que compõe o esqueleto externo de alguns artrópodes, que a gente vai estudar lá na frente também. Mas sabe quando você come um camarãozinho e dá aquela crocância, naquela capinha que ele tem? Aquilo ali é formado de quitina. A parede celular dos fungos é formada por quitina, enquanto a parede celular das plantas é formada por celulose. Então, isso foi outra característica que foi usada para separar fungos e plantas. Além disso, dentro das células dos fungos, existe uma substância chamada glicogênio. Esse glicogênio ele é usado como armazenamento de energia. Como assim? O fungo está se alimentando. Um dos alimentos, um dos nutrientes é a glicose, que fornece energia para os fungos e para quase todos os outros seres vivos. Quando o fungo absorve a glicose, ele queima essa glicose para produzir energia para ele realizar as atividades que ele precisa. Se por acaso ele começar a ingerir, a absorver mais glicose do que ele precisa, ele não pega essa glicose e joga fora, não estou precisando agora. Ele pega essa glicose e liga uma na outra, vai encaixando uma glicose na outra. Várias e várias vezes, forma uma molécula gigantesca, chamada glicogênio. Quando ele precisa de energia, ele vai lá, quebra essas ligações entre as glicoses, e libera a glicose para poder gastar energia, para poder produzir energia para ele. Então é um armazenamento de energia que o fungo tem. Os vegetais também têm uma substância que funciona como o glicogênio funciona para os fungos. Só que é outra substância, ela se chama amido. Você já deve ter ouvido falar, amido de milho, por exemplo. Amido de milho é o amido que o milho, a semente, guarda em si
para quebrar e produzir glicose se precisar. É o mesmo procedimento. Só que a planta não se alimenta de glicose, ela produz a glicose. Ela não tira do ambiente, ela mesma produz. Então, se ela estiver produzindo as glicoses e estiver consumindo, beleza, ela está produzindo e está consumindo para produzir energia. Mas se ela tiver com gasto de energia menor do que a quantidade de glicose que ela está produzindo, ela também não joga essa glicose fora. Ela pega esse excesso de glicose e liga uma glicose na outra, formando uma molécula gigantesca, só que ela liga de uma forma diferente essas glicoses. E aí forma uma molécula gigantesca diferente do que os fungos formam. Essa outra substância se chama amido. Então essa é a terceira característica aí desse slide que separa plantas de fungos. Enquanto o fungo pega a sobra de glicose e forma um glicogênio, o vegetal pega a sobra de glicose, liga de outra forma e gera o amido. Então, enquanto o fungo armazena glicogênio, o vegetal armazena amido. Isso é mais uma diferença entre fungos e vegetais. Além disso, mais características gerais do reino dos fungos ainda. As células não formam tecidos. Tecido é o nome que a gente dá para um conjunto de células que funcionam de uma forma bem encaixadinha. Cada célula apresenta uma função dentro de uma função maior que aquele tecido apresenta. É como se nos fungos cada célula trabalhasse por si, independentemente. E quando as células, mesmo juntas, trabalham cada uma por si, a gente diz que não está havendo uma formação de tecidos aí. E os ambientes que os fungos habitam? Locais úmidos, ou a água propriamente dita, claro, né, o local úmido, mas na água especificamente, ou na matéria orgânica. Lembra que a gente falou que eles se alimentam da matéria orgânica? Eles podem ficar na própria matéria orgânica, porque eles são pequenos, e eles ficam na matéria orgânica. Se você pensar bem, locais úmidos, água e matéria orgânica é muito amplo, né? É um conjunto muito amplo de ambientes onde os fungos podem viver. Já que a gente já viu as características gerais, agora a gente vai falar da estrutura dos fungos pluricelulares. Os fungos unicelulares não tem muito mistério, é uma célula só. Então a gente vai focar aqui na estrutura dos fungos pluricelulares. Atenção a isso. Mais uma vez, não significa dizer que não existam fungos unicelulares. Cuidado com essa informação. O fungo ele é formado por vários fios bem fininhos, que geralmente a gente não consegue identificar, mas eles estão lá. Cada fio cada filamento é chamado de hifa. Então, se você olhar aí, tem um cogumelo, é uma parte de um fungo, e ele é formado por vários fiozinhos, vários filamentos, que compõem todo ele. Cada filamento desse aqui se chama hifa. Em alguns fungos que são parasitas de plantas, que causam doenças em plantas, esporo, essa estrutura roxinha aqui, ó, a gente vai ver daqui a pouco o que é exatamente, tá? Mas é do esporo que sai um fungo. E aqui seria o fungo, ó. Ele está começando aqui, essa parte azul. É uma hifa que está saindo do esporo. Então, vem aqui o fungo, parasita de planta. Essa parte verde aqui é uma folha, tá? Num aumento muito grande. Aqui, cada quadradinho desse aqui é uma célula da folha. E aqui, esses mais arredondados também são células da folha. O fungo começa a crescer aqui, ó. A hifa dele aparecendo, ó. E aí ele começa a entrar nessa folha. Para quê? Para roubar os nutrientes da folha. É isso que a gente chama de parasitismo. E aí as hifas vão entrando e vão penetrando por entre as células dessa folha e algumas estruturas, algumas hifas entram na célula vegetal, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura azul aqui entrando nessa célula vegetal aqui. Essa estrutura que invade a célula vegetal
para roubar os nutrientes dela se chama austório. São adaptações das hifas dos fungos parasitas de plantas. São os austórios. É uma parte da hifa que entra na célula para roubar os nutrientes. Quando as hifas, quando você se refere a um conjunto de hifas, você chama esse conjunto de micélio. Aqui, ó. Esse cogumelo aqui tem várias hifas aqui no substrato, aqui no solo. Esse conjunto de hifas a gente chama de micélio. Então, cada fio é uma hifa, o conjunto de hifas se chama micélio. Isso é a estrutura básica de um fungo. Só que o micélio pode ser de dois tipos. Ele pode ser o micélio vegetativo, essa parte que fica para dentro do substrato, para dentro do solo, para dentro da matéria orgânica da qual ele estiver se alimentando. Qual é a função do micélio vegetativo? Absorver os nutrientes. Então é o micélio vegetativo que é responsável por pegar os nutrientes que estão no ambiente e colocar para dentro do fungo. E aí cada nutriente vai ter a sua função dentro do fungo. Mas o micélio vegetativo tem como função absorver esses nutrientes. E o micélio reprodutor, acredite você ou não, tem como função gerar a reprodução daquele ser. Mas como é que acontece a reprodução dos fungos? O micélio reprodutor. O micélio reprodutor ele forma o que se chama de corpo de frutificação. Sabe qual é o corpo de frutificação mais famoso? Você com certeza já ouviu falar? É o cogumelo. O cogumelo é o corpo de frutificação do fungo. O que significa dizer isso? É como se fosse o órgão reprodutor do fungo. A parte que você chama de cogumelo é só a parte reprodutora do fungo. O corpo do fungo, o micélio vegetativo do fungo, está para baixo, está no ambiente onde ele está. Então, se você vê na grama, tá olhando num gramado, aí você vê um cogumelo, aquilo é só a parte reprodutiva do fungo. O corpo, entre aspas, do fungo está espalhado ali embaixo do cogumelo, na terra. Toma cuidado com isso. Mas qual é a função? Eu já falei que é reproduzir, mas como o corpo de frutificação realiza a reprodução do fungo? Através da produção de estruturas chamadas esporos. Foi aquela imagenzinha roxa que a gente viu no slide anterior, da onde saía uma hifa que entrava na folha. O esporo é uma célula muito resistente, é uma estrutura com altíssima resistência no fungo. E aí, quando o corpo de frutificação produz o esporo, se bater um vento, bater a água na chuva, esses esporos se espalham. Quando esses esporos se espalham, em algum momento, como eles são muito resistentes, eles vão encontrar um ambiente que é bom para eles. Eles vão chegar em algum momento a algum lugar que seja bacana para eles, que tenha condições propícias para eles se desenvolverem. Aqui está o esporo. Quando chegar a esse momento, a hifa vai sair de lá de dentro como se fosse uma semente. A hifa sai de lá de dentro e vai entrar no substrato, formar o micélio vegetativo e depois vai formar o micélio reprodutor. Tudo bem? Então, o esporo é uma célula muito resistente que se espalha no ambiente para gerar novos fungos. Só que o fungo que se origina de um esporo, ele é exatamente idêntico ao fungo que produziu esse esporo. Então, esse tipo de reprodução, como você também já estudou, é chamada de reprodução assexuada. Por quê? Porque não tem gametas participando e porque o indivíduo que surge é exatamente idêntico ao indivíduo que o produziu. Isso é uma das explicações para ser tão difícil matar um fungo. Quando dá um fungo no seu armário, por exemplo, se você passar lá um álcoolzinho fraco ou passar uma água, parece que o fungo saiu. Aí você volta algumas horas depois e está lá o fungo de novo. Por que isso acontece? Porque você pode até ter matado o fungo, mas os esporos que ele produziu continuam lá. Então, quando você vai embora,
os esporos, num ambiente úmido e escuro, originam novas hifas que vão gerar novos fungos. A gente volta num próximo vídeo para terminar de falar sobre o reino dos fungos. Até a próxima.